Salve, salve! 2 de outubro de 2025. Horário de Brasília, 9 horas e 42 minutos. 21 graus aqui na Grande São Paulo. Uma excelente quinta-feira para você. Que esta quinta-feira seja de primeira. Olha, eu vou abrir um espaço aqui que costumeiramente eu não faço especificamente desse jeito. Mas tudo que eu falo aqui vocês sabem que servem como utilidade pública e prestação de serviços. E eu estou considerando o que eu vou falar agora como incentivo, tá bom? Você que é empresário, você que é CEO, você que está começando agora a empreender, né? A gente vê muito essa palavra empreender, empreendedores que tem por aí. Eu lembro quando começou o Sebrae, eu sou das antigas, hein? Mas o que eu queria aqui compartilhar com você, e esse negócio de compartilhar, eu acho engraçado porque eu estava conversando essa semana, em alguma das visitas que eu fiz, sobre as palavras que tá no top ali, né? Compartilhar. Já viu? Claro que quando fala, vamos compartilhar, aí os jovens principalmente, que é natural, compartilhar já pensa na internet. Mas o compartilhar, pessoal, é vida, não é? E o que você acha do acolhimento, do acolher? Quando você pensa em acolher, a primeira coisa que você pensa é o abraço, não é? E eu quero falar sobre isso. Vocês sabem, quando eu venho aqui para a rádio, para o estúdio, o pessoal que fica meio doido, porque coloca aqui no telão, no computador. Pessoal, sou das antigas. Coloca as notícias, né, que eu deveria comentar. Você sabe que o nosso jornalismo ele é diferenciado, ele é comentado. E cada vez que eu venho aqui, eu me transformo. Eu me transformo. Porque eu adoro esse ambiente. Eu adoro, muito embora que dizem que a gente só pode adorar a Deus. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Você se sentir bem onde você vai. Bons fluidos, é isso que eu quero pegar para você. Bons fluidos. Eu tenho uma satisfação de falar para vocês que eu sou grato a Deus todos os dias. E glória a Deus se você faz isso, eu sei que a maioria faz isso. De hoje, quando você acorda cada dia, e hoje não é diferente, 2 de outubro, olha só, estamos há 2 meses do final do ano, das festividades, Natal, Ano Novo, não é isso? Passagem. Enfim. E ontem foi meu primeiro dia de férias na área de segurança, na área de facilities, né? Que bacana. Primeiro dia. E o que eu fiz? Eu trabalhei de madrugada, de anteontem para ontem, ou seja, eu trabalhei do dia 30 para o dia 1º. E no dia 1º, o que é que eu fiz? Eu saí de onde eu estava, Zona Sul, e fui para a região da Paulista. Fui visitar a empresa da qual eu sou um dos milhares de colaboradores. Eu não conheço ninguém ali da direção. Alguns departamentos, sei lá, Deus proverá, eu irei conhecer. Mas ontem eu fui visitar a empresa da qual eu sou colaborador. E acredite, pessoal, e claro, mesmo que eu avisasse, eu estou indo aí, quem sou eu? Quem sou eu no meio da multidão? Mas eu estou falando com toda humildade e simplicidade. Isso aqui serve como reflexão para todos nós, hein, pessoal? Então, eu não sou da Igreja Universal, eu sempre brinco aqui, né? Eu não sou da Igreja Universal, mas eu vou dar o meu testemunho aqui. E sabe por que eu digo isso? Porque as pessoas sabem, o rádio, a gente faz muita amizade nos bastidores. E os maiores amigos meus, né, se não fazer a questão de estar no top, eu tenho muitos amigos pastores, bispos, que inclusive são da Igreja Universal. E por que da Igreja Universal? Porque a Igreja Universal foi a primeira igreja a valorizar o rádio. Até hoje eles valorizam. E hoje o Bispo Macedo, todo mundo sabe, ele é dono da Rede Record, tanto do rádio como da televisão. Certo? Correto. Então, essa live vai ser específica para eu valorizar. Eu não vou citar o nome, mas eu vou falar o nome da empresa, né? Porque é algo que merece. A gente sabe a empresa, antes da empresa existe uma pessoa, né? Existe um ser humano que tem sonhos, teve sonhos
E a gente nem imagina, mas tenta imaginar a dificuldade que é você entrar no mercado. E depois que você entra no mercado, você disputar dia a dia, para você, eu estou vivo aqui, né? Você ter credibilidade, até ter credibilidade é complicado. Então, eu quero aqui mandar um grande abraço a todos os colaboradores, eu não conheço meia dúzia, da RS Serviços, tá bom? Não sei se alguém está me ouvindo que trabalha lá, não sei se alguém da diretoria, enfim, esteja nos ouvindo, mas como ficará armazenado aqui, eu faço questão de ser como exemplo essa live de bons empreendedores. Então, por que eu digo isso? Ontem eu cheguei lá, eu não marco horário, mas depois das 9 horas, eu fui na sede da empresa. E vocês sabem que eu não sou religioso, mas eu sou intuitivo. E quando eu subi uma rampinha ali dessa empresa, primeiro que está num prédio maravilhoso, lindo, maravilhoso. E só de você olhar, você fala, poxa, eu queria trabalhar nessa empresa. Eu vejo às vezes alguns comentários, postagens da empresa, e as pessoas, claro, o ser humano ele é livre para falar o que ele quiser escrever, não é? Mas eu vejo a maioria, 99%, elogios à empresa, e as pessoas citando assim, olha, eu gostaria de trabalhar nessa empresa, eu vejo elogios dessa empresa. Agora imagina a felicidade de quem é dono da empresa, de quem trabalha dentro da empresa, no comando mesmo, né? Eu sou colaborador como outro qualquer, faço parte do time, é o time azul, né? O dono da empresa, o CEO, ele faz questão de falar, é o time azul, e é um time mesmo, pessoal. Então, deixa eu explicar aqui, eu falo pra caramba, né? Radialista fala. Então, eu já falei isso para vocês, vou repetir, eu não marco nomes, e vai passando o tempo, pior ainda, eu marco imagem, eu tenho uma imagem fotográfica das pessoas. Então, ontem de manhã, dia 1º de outubro de 2025, eu adentrando uma rampinha lá, a rampa, né? A gente vê, já tem aquela limpeza, aquele cheiro de perfume, e quem está lá me atendendo, né? E quando eu entrei, tinha lá 3 seguranças, atrás dessas 2 pessoas, profissionais, todos profissionais, uniformizados direitinho, e eu fui me apresentar, né? Eu queria ir ao departamento do RH, para resolver o problema das minhas férias. E eu fui atendido por uma simpatia, de uma dupla, que olha, e você percebe a princípio que não é combinado. Por quê? Porque eles atendem todo mundo da mesma forma. E outra coisa, eu sou um simples funcionário, colaborador da empresa, e também, eu sempre fui assim, eu mesmo, em qualquer lugar que eu vou, eu não gosto de tratamento diferenciado. Então, a RS Serviço, ela atende todo mundo uniforme. A Érica, Érica, eu gravei seu nome, viu, Érica? A Érica é uma morena super simpática, prestativa. Como é a primeira vez, eu falei, olha, eu vou me perder aqui dentro da empresa. Ela falou, não, eu levo o senhor até aqui, levou até lá a indicação, mas junto com ela, veja só, o que me marcou bastante, ficará marcado. Eu tinha visto esse rapaz, esse profissional, num vídeo com o CEO da empresa, no elevador. Ele foi alguns meses atrás procurar emprego e naturalmente ele está empregado, porque ontem ele me atendeu. O Vitor, ele é uma referência. Eu acho que tem outros, mas é uma referência que você que está reclamando aí da vida, né? Uma dor de dente, sei lá, a condução muito cheia, né? Chegou atrasada na empresa, você que reclama de tudo, sabe aquelas pessoas? Se assemelha ao Vitor. O Vitor, eu não perguntei a idade dele, mas é jovem. Ele é uma pessoa com deficiência. E daí, Ligelinho? Calma. Vocês sabem que eu também tenho formação no jornalismo. Antes de escolher outros segmentos, eu sou formado profissionalmente na área de acessibilidade. Acessibilidade. Vocês sabem disso. Se não sabem, fiquem sabendo agora. E eu, especialmente, eu fui atendido, inclusive, pelo Vitor. Ele pediu meu crachá e ele anotando lá. Então, ele é uma pessoa com deficiência, né? Ele não tem as 2 pernas, né? Só para resumir, ele é uma pessoa com deficiência, ele é amputado, né? Eu não sei a história dele, mas provavelmente até em vídeo ele já contou. Mas eu quero falar sobre o atendimento. Não existe obstáculos, não existe exclusão quando você vê uma empresa, observa que ela... Puxa, eu não quero ficar emocionado, mas você acaba ficando, né? Desculpem. Quando uma empresa, ela abre as portas para você.
Pessoal, estou falando isso com experiência de 40 anos de rádio e 40 anos trabalhando na área de segurança. E eu nunca vi, sinceramente, uma empresa acolher todo mundo de forma igual. O que eu quero dizer? Isso que é a verdadeira inclusão. A RS Serviços, ela pratica não apenas, que a gente vê muita propaganda em marketing das empresas, né? Porque hoje é claro que você precisa divulgar, mas na prática, eu vi isso ontem. O Vitor, você vê que ele trabalha com vontade. Todos eles. Viu, Eric? Eu estou falando dele porque eu quero colocar ele no topo. Que serve você que é uma pessoa com deficiência visual, você que de repente é cadeirante, porque o símbolo internacional, mundial, sempre foi a cadeira de rodas, não é? Agora foi mudado, colocou tudo no mesmo eixo, e isso, eu estou lutando muito por isso, viu, pessoal? Então, o Vitor é uma referência de um colaborador, de um ser humano, antes de mais nada, o Vitor, esse jovem, e sabe, o jeito dele falar com você, quer dizer, você não vê deficiência, deficiência está nos seus olhos. Então, para não ficar nesse discurso aqui, mas como é importante o empresário praticar na prática a inclusão, sempre a inclusão, acolher, né? Tem algumas palavras na empresa que isso aí, desde quando ela era em outro bairro, eu prestei atenção. Existe a palavra Deus, que eu tenho certeza que o dono da empresa, ele se apegou muito, se apega até hoje, né? Hoje é uma empresa de sucesso, uma empresa que tem mais de 10 mil colaboradores, tem milhares de clientes, né? E a gente vê a credibilidade na mídia aí, as pessoas falando claro, da credibilidade da empresa, vários departamentos, porque a empresa cresce, ela tem os departamentos. Então, eu sinto orgulho, pessoal, não é puxa-saquismo, aliás, eu detesto isso. Eu tenho orgulho de falar para vocês que fora a comunicação, porque tudo é comunicação. Quando eu não estou trabalhando na segurança, eu estou trabalhando na comunicação, que é o que eu estou fazendo agora. Mas eu não posso fugir, de repente eu estou sendo até antiético, né? Dos meus princípios, mas acho que não. Se eu não falar, quem é que vai falar? Então, parabéns. Se você que está me ouvindo, poxa, eu quero ser, faça a sua parte. Mas a RS Serviços, desculpem, ela está no topo aí, está sendo elogiada justamente por isso, porque todo mundo trabalha uniforme. Aí veja só para complementar aqui, pessoal. Aí quando a Érica me dirigiu, olha, o senhor sobe aqui o primeiro andar, no primeiro andar o senhor pega uma senha, e do primeiro andar o senhor vai para o segundo, que é onde fica o departamento onde eu iria, onde eu fui ontem. E aí eu subi até o primeiro andar, vi uma fila, né, de pessoas, não entendi. Aí o que eu fiz? Fiquei na fila. Veja só, é tudo isso aqui, pessoal, é para a gente entender. Eu fiquei na fila por quê? Porque quando tem fila você tem que respeitar. Aí como eu vi outras pessoas vindo depois de mim, indo direto na moça, na atendente, e falou, olha, eu preciso ir no segundo andar, vai pegar uma senha. Aí eu percebi, opa, eu não deveria estar na fila. Aí eu saí da fila, a moça que estava ao meu lado, é uma fila grande, pessoal, pessoas procurando emprego, e na RS. Aí eu olhei para a moça e falei assim, você pode guardar meu lugar? Ela falou, claro. E aí eu fui até a atendente e falei, olha, tudo bem, meu nome é Edson, eu vim resolver uma questão de férias no RH. Disseram para eu pegar a senha. Aí ela mesmo pegou a senha, quer dizer, eu não precisava pegar fila. Ótimo, perfeito. Aí o elevador, eu já vi ela falar com outros, né, que é no segundo andar. Pessoal, eu não fiquei esperando o elevador, eu fui pela escada. Quando eu saí para me dirigir à escada, tinha uma moça de azul, RS, né? E ela ia subir na escada, ela ouviu que eu ia subir, porque eu perguntei para a atendente, olha, presta atenção, dentro da RS, ontem no prédio, aí eu perguntei, eu falo alto, né? Eu perguntei para a atendente, eu posso ir de escada? Ela falou, claro. Eu gosto de andar, né, pessoal? Eu gosto de praticar esporte. Então aí essa moça de azul, ela abriu a porta para subir o andar, né? E ela segurou, sem me conhecer, um sorriso assim. Ela falou, o senhor vai subir? Eu falei, vou de escada. Aí eu falei, puxa, não é possível. Essa empresa é 10. E aí, eu conversando com ela, eu costumo perguntar o nome, né? E ela, eu não esqueci, sabe por quê, pessoal? Porque sempre tem que ter referência. Aí eu elogiei uma moça, que eu só estou conversando com áudio com ela,
E aí eu perguntei o nome dela, ela falou assim, é Joana. Perdão, Joana, já tô... Laura. Aí eu falei assim, poxa, eu conheço uma pessoa aqui na RS, estou conversando com ela, né? Não vou citar o nome agora aqui, porque uma hora eu vou falar dela, né? Porque eu não conheço pessoalmente, mas eu estou conversando com ela por esses dias aí. E aí a gente tem novidades, eu não vou contar aqui, tá bom? E as coisas só acontecem quando Deus quer, não é? E aí, a Laura, aí eu falei, Laura, eu vou guardar o seu nome, tá bom, Laura? Você é muito simpático, você representa aqui, é uma das representantes da RS. Eu não lembro qual setor que ela falou que trabalha, aí eu esqueci. Mas ela falou assim, olha, só é você lembrar da Laura Pausini. Aí eu ri, né? Falei assim, aí ela completou, falou, meu nome é por causa da cantora Laura Pausini. E eu falei para ela, pô, eu conheço, eu sou fã dela também. E aí a gente conversou ali, eu falei, olha, eu estou atrapalhando você? Ela falou, não. E eu conversei algumas coisas, né, que eu não lembro, mas coisas assim, coisas que a gente precisa falar em incentivo. E eu falei da impressão que eu tinha, que era a primeira vez que eu estava no prédio, eu falei, nossa, parece que é combinado. Aí ela riu, né? Por quê? Porque essas pessoas têm um sorriso natural, elas têm essa questão de atender, de acolher. Então, Laura, eu não sei o seu sobrenome, né, mas você vai lembrar de mim, que você falou Laura Pausini, aí você não vai esquecer. Aí a Laura, ela, né, deixou a porta aberta para que eu subisse a escada, subi com ela, né, fui no meu andar, tal, enfim, nos despedimos. Mas, pessoal, a referência, eu me senti tão feliz dentro dessa empresa, eu fiquei lá, quando eu percebi a hora passando, quando eu fui atendido pela Aline, puxa vida, o nome da outra moça eu esqueci, desculpe, perdão, mas eu fui atendido pela Aline e a outra moça que eu esqueci o nome, mas ambas do RH. Todas as dúvidas que eu tinha, eu saí de lá sem dúvida nenhuma. Então, assim, quando eu olhei o setor do RH, parece aquelas agências de bancos enormes. Uma enorme quantidade de colaboradores, você fica na antessala aguardando, eles chamam você pelo nome, um atendimento personalizado, uma simpatia, as pessoas perguntam se você está bem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, parabéns RS Serviços. Que orgulho fazer parte desse time azul, hein? Aí quando eu desci, aí eu cumprimentei novamente o Vitor, né? E cumprimentei a Érica. Eu falei, vocês são super simpáticos, poxa vida. E cumprimentei o segurança, quem estava ali, né? E vim embora tranquilo. Depois eu falei, eu vou pegar o metrô. Eu tinha vindo de carro, de aplicativo. Aí eu trabalhei já na região, falei, sabe de uma coisa, estou de férias, eu vou pegar Augusto aqui, e vou lembrar o meu passado, e vou filmar alguma coisa, e vou a pé para o centro. Tem gente que vai falar assim, esse cara é doido, é maluco. Eu estava na Paulista praticamente, eu desci Augusta, conheço tudo ali. Desci Augusta, olhando alguns lugares que não existe mais, eu tenho uma imagem fotográfica da minha vida. Eu olhei prédios que não existem mais, quer dizer, teatros que viraram botecos, alguns teatros que é mais de comedy, né, comédia. Desci, vi os hotéis que eu trabalhava, não existe mais. O Ceasa Park é o único que eu vi que ainda existe, mas o americano pan-americano não existe mais. Eu vi a fachada lá, Hotel Pan-Americano, tudo na Augusta, pessoal. E eu trabalhei sempre também na área de segurança, trabalhei na área de segurança nos hotéis de luxo. E fui descendo a Augusta, cheguei até o prédio glorioso do Estadão, onde tem o famoso restaurante do Estadão, mas antes disso o Diário Popular, não é? Ou depois, não sei. Um prédio que me dá muitas lembranças. Depois eu vi ali o Copan, o prédio mais... como eu posso dizer? Ao mesmo tempo que ele é esquisito, ele é lindo, ele é cinzento, ele é maravilhoso. É uma cidade dentro do edifício Copan, na Avenida Ipiranga ali. Eu desci na Augusta, hein, pessoal? Peguei aquele miolo todo, para quem conhece o centro, sabe? Depois eu peguei Martins Fontes, fui na biblioteca municipal, dei uma paradinha lá. Eu não usei o meu celular porque eu trabalho na área de segurança, né? Então, infelizmente o centro não tá. E ali já era 11 horas da manhã. Aí peguei a rua Xavier de Toledo, tudo a pé, pessoal. Saí de lá da Avenida Paulista, quando eu cheguei no Viaduto do Chá, eu filmei. Aí eu lembrei da Praça Ramos de Azevedo, onde tinha o guarda Luizinho.
o guarda Luizinho, que ele representava todos os servidores que trabalham na segurança, né? O guarda Luizinho, e que eu conheci pessoalmente. Eu era office boy na época, e do lado do MAP, a loja MAP, que o relógio é o mesmo. Lojas MAP, em frente ao Teatro Municipal. Eu filmei essa parte. Mostrei onde é o Shop Light, onde era a Light, a empresa de energia, que hoje é a Enel, né? Eletropaulo, a AES. E eu fiquei super emocionado. Filmei um pedacinho ali, filmei o viaduto do Chá, a Prefeitura de São Paulo, que agora, antes era o Banespa, depois o Santander, e hoje, há muitos anos atrás, é a Prefeitura de São Paulo. Depois eu fui na Praça do Patriarca, onde tinha o Hotel Otton, não existe mais, é uma área da Prefeitura. Do lado tem uma loja de esporte, que era o Bamerindos, e a única coisa que eu percebi ali que ficou no tempo é a igreja de Santo Antônio, o santo dos casamenteiros, e em frente. Ontem, eu gravei um vídeo, eu quase chorei, eu sou muito emotivo. O prédio que está tombado na Praça do Patriarca, número 96. Ali no ano de 1900, eu até esqueci de falar o ano, 1980, eu estava no terceiro emprego, eu trabalhei no Diário Oficial. Ali começou a minha história no rádio, pessoal, por incrível que pareça. Ali começou a vontade de trabalhar no rádio, trabalhei no Diário Oficial. Que saudade. Será que tem alguém aqui que trabalhou comigo na Dado, a maior distribuidora de diários oficiais do Brasil? Ali na Praça do Patriarca, número 96, sexto andar. Eu fico imaginando, será que alguém que trabalhou comigo está me ouvindo aqui? A gente de manhã, 6 horas da manhã, eu chegava ali na Praça do Patriarca, está tudo diferente, não é? A gente ia tomar um cafezinho, eu era moleque. Depois eu fui pegar a Rua da Quitanda, que tem história com meu pai, onde a gente tomava café ali, mas eu desisti porque está em obras. Depois eu peguei a Rua Direita, eu fiz uma confusão danada. Meu Deus, que saudade. E aí virou uma live ontem, né? E depois eu fui, pessoal, eu saí da Paulista, o pessoal está achando que eu sou maluco. Não é, para mim é normal. Eu caminho todos os dias, pessoal. 6.000 passos. Faz a conta. Todo dia eu caminho 6.000 passos. Por isso que eu estou bem de saúde. A gente tem que exercitar, é ou não é? Eu sou raiz. E aí eu fui no Parque Dom Pedro para pegar um busão. Eu moro na ZL. Mas antes disso eu fui lá no Cinepress cuidar do sorriso, não é? Eu vi tantos sorrisos lindos ontem. Falei, vamos dar uma checagem aqui, né? Uma check-up. Aí eu fui no Cinepress, ali na Praça Padre Manuel de Nóbrega. Primeira vez, hein? Número 21, o nosso sindicato. O pessoal fala tanto de sindicato, né? Mas tem sindicato que é ótimo, Cinepress. Fui lá, fui atendido muito, fizeram já uma checagem. Eu vou voltar dia 8. O dentista, o Dr. Paulo, cirurgião dentista, as meninas, eu não vou guardar o nome de jeito nenhum, mas todas uma simpatia total. E eu cheguei tarde em casa, mas eu fiz tudo. Eu fiz a feira toda, fui lá, já vi o que é que tinha nos dentes, né? O que é que precisava fazer, precisa fazer alguns reparos aqui. Manutenção, né, pessoal? A gente precisa cuidar da saúde. Todo o nosso corpo, a gente precisa cuidar. Saúde bucal, saúde estrutural, que é o coração, é igual um carro. Você compra um carro novo, uma hora ele não vai precisar de manutenção, foi o que eu fiz ontem. E todos nós deveríamos fazer, viu, pessoal? Todos nós. E aí eu pergunto para você gostou dessa live? As pessoas estão reclamando, olha, Ligeirinho, você quase não vem aqui no Instagram. O que está acontecendo? Você está doente? E Ligeirinho, por que quase você não vem? A gente gosta do seu bate-papo, da sua história. Ligeirinho, fala aí, cara. Por que você não vem? Pessoal, eu estou em uma situação que para mim é novidade também, não é? Mas a gente vai aprendendo todos os dias. Eu não gosto de usar muito esse termo, não gosto que as pessoas me chamem de produtor de conteúdo. Até produtor é legal, porque eu sou produtor. Antes de ser radialista, fui produtor artístico. Trabalhei em gravadoras também, então eu sou produtor. Gosto dessa palavra, produtor artístico. Eu adoro. Agora não me chame de influenciador. Não me chame de influenciador digital, eu não gosto. E os motivos eu já falei, mas não vou falar agora também. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma briga muito grande com as plataformas. E essa briga é justamente porque eu gosto de liberdade de expressão. A liberdade de expressão
as plataformas elas não estão acostumadas a respeitar jornalistas. Elas não estão acostumadas a respeitar radialistas. As plataformas, todas elas, não estão acostumadas a respeitar a mídia verdadeira, que eu sou da mídia. O jornalismo da área criminal, eu estudei, pessoal. Eu sou jornalista da área de acessibilidade, que são poucos, infelizmente que existe no Brasil. Por quê? Porque nós somos um país da exclusão. Desculpe falar, tá bom? E quando eu falo que é um país da exclusão, eu não estou falando desse governo, porque tudo que a gente fala aqui, você já percebeu? Hoje, infelizmente, se você muda a vírgula por um ponto, as pessoas já falam que você é da esquerda, da direita. Eu não estou nem falando de política, mas agora eu estou falando. Então, o governo que está aqui, eu não estou criticando esse governo. Eu estou criticando, se é crítica, né? Se é crítica, que seja construtiva. Todos os governos, nenhum deles, desculpem, tá? Eu estou baseado em fatos. Me respeite também. Se vocês querem ser respeitados, me respeite. Eu sou jornalista especializado, primeiro, em acessibilidade. Eu estudei para isso. Então, infelizmente, você sabe quantos jornalistas especializados na área de acessibilidade existe no Brasil? É lamentável eu dar essa notícia. Não passa de 10. Sabe por quê? Primeiro, que acessibilidade é um conteúdo que você precisa estudar, precisa entender. Você vai trabalhar dia a dia só vendo tragédias, visualmente ou escrevendo ou falando, porque você está trabalhando com pessoas amputadas, você está trabalhando com pessoas cegas, você está trabalhando com pessoas que dá trabalho. As pessoas colocam isso, dá trabalho. Eu já ouvi isso tanto, com pessoas, olha o termo, aleijadas. Ainda bem que foi mudado essa nomenclatura, né? Essa terminologia, que aliás o pessoal da mídia ainda não aprendeu. Nós estamos em 2025, quase 2026, e a grande mídia, de forma preguiçosa ainda, é porque não tem interesse. A terminologia mudou. 2006, nós estamos quase 2026. E por que eu digo isso? Porque tem pessoas que ainda se referem a uma pessoa com deficiência como portadora. Não existe mais esse termo. Olha, a pessoa portadora de deficiência. Não existe portadora. Você porta uma caneta, você porta uma carteira, você porta uma bolsa, uma sacola. Pelo amor de Deus, não faça. Você que precisa da mídia, que tem obrigação, é obrigação sua mesmo, você que é jornalista, colega nosso, você que escreve, mas todos nós. Se você escreve errado, fala errado, pronuncia errado, a tendência é que as outras pessoas, até pelo fato da pessoa ser famosa, não é o meu caso, mas eu sou conhecido, se você fala errado, a proporção de que as pessoas sigam é 90%. Se você fala certo, é 40%. Até isso, existe a inversão de valores. Você já percebeu? Pode observar mídia. A mídia, tudo que é tragédia, eles colocam, aumenta 100%. E aí, para que eles fazem isso? Para chamar atenção? Não, para monetizar. Desculpe, para monetizar, para ganhar dinheiro, porque tudo é o poder, e o poder é dinheiro. Eu me recuso, desde o princípio, e não é agora, né, que eu estou já há 40 anos, né? Eu não estou em final de carreira, viu, pessoal? Eu não parei. Eu vou parar o dia que Deus quiser. Então, eu tenho que chamar atenção. Tem colegas jornalistas que estão me ouvindo, pessoal do rádio, diretores, donos. A gente tem que seguir o caminho. Nós estamos na internet, vamos seguir o caminho dos jovens dessa nova geração, mas vamos ensinar a eles que a tubaína original não existe mais, que a Coca-Cola original não existe mais, que o quebra-queixo original não existe mais. É tudo uma mentira que está produzindo. Essa questão de mistura de bebidas alcoólicas com metanol, será que vocês acordaram agora, autoridades? Todas as autoridades, vocês não sabiam disso? Pelo amor de Deus, nós jornalistas já sabíamos disso. Precisa morrer, as vítimas fatais, uma moça ficou cega, porque bebeu um drink, e olha só, não foi na periferia, foi nos Jardins, ela foi lá comemorar, não importa, é um direito dela, ela tomou alguns drinks com vodka, e ficou cega.
Aí fica, eu não vou entrar nessa questão, não vou. Fica briga política por causa do metanol misturado na bebida. Veja que a esquerda, a direita, o centrão, esses políticos estão brigando, supondo que pode ser verdade ou não, de que está um interesse político também. E até acusando, né? Que quem é autor dessa batizada, digamos assim, das bebidas alcoólicas com metanol. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu tenho que falar, como estou falando agora, que essa classe de mídia que eu não pertenço, essa classe política que eu não pertenço, eles usam tudo, inclusive a morte das pessoas, o sofrimento, para o poder, cada vez mais poder, para cada vez mais ficar ricos, bilionários. E qual o sentido da vida amanhã dessas pessoas? Hoje elas mataram, amanhã elas vão morrer. Desculpe eu falar assim, pessoal, mas o Alencarzinho Júnior, que é um craque na parte de som, ele olha para os meus olhos e sabe até que eu vou falar. Então aqui eu estou falando, pessoal, de Deus. As pessoas estão esquecendo de Deus. Eu vou repetir, não quero ser piegas. Eu já fui moleque, mas eu sempre, quando saí de casa, mesmo moleque, eu não esquecia um bilhete dentro da minha cabeça. Como eu disse, eu tenho uma memória fotográfica. Meu pai, que já não está aqui, nesse plano terreno, mas está no céu. E com certeza absoluta, ele está feliz por mim. Minha mãe também já não está aqui, está no céu, do lado dele. Eu acredito. E eles acreditam. Eu estou seguindo o que eu aprendi. Filho, talvez nós não deixamos nada material, porque isso não é importante. Mas nós gostaríamos, eles falaram do jeito deles, vieram do interior, do Nordeste, do Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru. Meus pais sempre serão minha referência. Filho, seja humilde sempre. Tenha caráter. E principalmente, seja honesto com todas as pessoas, independente como será a sua vida. Caráter, humildade, honestidade. Se todos nós fôssemos assim, com certeza absoluta, se praticássemos, não apenas as palavras, né? Colocasse em prática. Eu sou 100%? Claro que não. Eu tenho os meus defeitos. Mas se eu estou falando aqui em rede, no rádio, quem me conhece pessoalmente poderia, né? Aliás, eu estaria cometendo um grave erro. Eu estou falando para milhares de pessoas. Eu estaria cometendo pecado, porque Deus está me assistindo. Deus está aqui ao meu lado no estúdio. E eu já falei para vocês, quando eu entro no estúdio, quando eu estou no microfone, eu me transformo. Me transformo em um ser diferente. Mas um ser que eu gostaria que você fosse igual a mim. A minha fé em Deus é realidade. Eu preciso contar as histórias dos outros para me assemelhar. Eu já falei e posso repetir sem ficar cansado. Eu sou o exemplo de que os milagres existem. Porque eu voltando o tempo atrás, eu tenho que lembrar sempre. Eu passei situações difíceis de eu estar aqui hoje falando com você, de estar nesse plano terreno. Eu fui vítima de coisas absurdas e eu fiquei calado. Por quê? Porque foi o que eu decidi, ficar calado, porque não poderia, o que poderia representar eu falar, se o meu papo é entre eu e Deus.
Então, existem assuntos que você precisa abrir, falar, declarar. Hoje nós estamos em um mundo de internet, não é? Mas, para que as pessoas não fiquem curiosas, né? Porque, querendo ou não, a gente está na mídia, eu quero, sem problema nenhum, porque a partir do momento que você entra na estrada, você está apto a responder por tudo. Pelas chuvas, pelas trovoadas, pelas tragédias. Pessoal, a tragédia ou as tragédias que eu fui vítima não foi nada a ver com o que está aí acontecendo, vítima de bullying, que a gente sempre foi, né? Desde o tempo da escola, e é hoje que a gente descobriu. Mas assim, acidentes nas estradas, teve 2 acidentes gravíssimos, dos quais as pessoas que estavam comigo, elas morreram. E eu estou aqui. Em 90, isso eu estou falando um pouquinho atrás, porque eu estou vendo aqui a minha produtora, ela falou, Edson, quando você avança o sinal da comunicação, fala para que as pessoas de repente pensem outra coisa, né? Já pensa na violência sexual, coisa... Não, nada disso. E um período aí de 90, eu não lembro a data, que essa aqui marcou bastante, e eu nunca falei publicamente. E depois de 10 anos eu fui falar para minha mãe. E ela ficou impressionada. Imagina se eu tivesse falado para ela depois, né? E saiu na imprensa, mas eu, como eu tinha já amizade com o delegado, o pessoal e tal, eu preferi que não citasse o meu nome, porque saiu até no jornal essa notícia. Uma briga de gangue, né? A gente falava gangue, mas briga de quadrilhas, de ladrões, aconteceu nos anos 90, ali no bairro do Aricanduva, Zona Leste. E nessa época eu trabalhava armado, como agente de segurança de um empresário. Eu dirigia também, mas nesta noite eu estava cuidando da empresa dele. Eu não vou falar o endereço, mas ali na cidade líder, né, próximo ao 64, perdão, ao 66DP, 66DP. Inclusive o delegado ali de plantão era meu amigo, foi ele que inclusive evitou que meu nome saísse na imprensa, né, e o nome da empresa, porque não tinha motivo. E eu estava de plantão na guarita dessa empresa, nas proximidades, e quadrilhas correndo como se fosse um racha, e todos armados na época, nos anos 90, pessoal, tá bom? 91, 92, por aí. E aí chegou um certo momento que eu estava na guarita, né? Na guarita dessa empresa, chegava um certo horário, para vocês verem que é tempo antigo, eu tinha uma televisão, aquela preta e branca, 5 polegadas, na guarita. Eu estava assistindo ali o programa, sei lá, tal, e tem um certo momento que eu vou fazer o café, lá no fundo da empresa, tem uma cozinha, e eu trabalhava ao lado de 2 cães, da raça Rottweiler, o Saddam e a Sandy, enormes. Ali ninguém entrava, né? Nem usava, e esses cachorros, esses cães, eu cuidava desde crianças, e eles ficavam comigo assistindo televisão. Então imagine, Sandy e Saddam, 2 irmãos, né? A Sandy e o Saddam. Eu estou rindo, pessoal, mas eu estou tentando, eu não vou narrar mais isso, eu vou falar a única vez, eu nunca falei isso, porque a Tami Cristina até falou, Edson, as pessoas vão ficar curiosas, então é melhor você falar do que aconteceu na sua vida, dessas 2 tragédias. Uma que foi na Via Dutra, o carro capotou, infelizmente quem estava dentro do carro morreu, um ficou em estado grave. E eu sobrevivi. Depois, voltando aqui a esses anos, não tem jeito, a gente fica emocionado, né? Voltando daqui da empresa, eu não tinha horário para fazer o café, mas naquele momento, alguma coisa, né? Aí a Sandy ou o Saddam, eles deram um latido estranho. E aí o que acontece? Eles correram lá para o fundo da empresa. E eu achei estranho, falei, poxa, eu peguei a arma, né? Será que tem alguém aqui e tal? E quando eu fui observar, não tinha nada, só que ao mesmo tempo, na volta para a guarita, eu falei, não, eu já estou aqui mesmo, eu vou caminhar para fazer o café. E do meu lado esquerdo e direito, é uma coisa engraçada, né? Os 2 cachorros me acompanhando, eles fazem a minha segurança.
Quando eu cheguei na cozinha, eles não entrando na cozinha, eles ficam me olhando ali, velando. Coloquei água no fogo e tal, e depois eu vi uns pipocos, que como nós estávamos numa área também de favelas na época, eu confundi, porque ali tinha muito tiroteio e tudo mais, só que esse tiroteio, o cheiro da pólvora veio até mim. Por isso que eu acho que tem um lado espiritual, acho que não tenho certeza, né? E aí, eu falei, meu Deus do céu, bom, eu não estava com medo porque eu estou com 2 cães ali, estou armado, né? Mas seja o que Deus quiser. Eu baixei o fogo e fui caminhando devagarinho para chegar até a guarita. Tinha uns 10 metros para chegar até a guarita. E eu já vi aquele barulho de pessoas falando, olha, o segurança morreu. O segurança morreu. Eu não associei uma coisa com a outra, porque os vizinhos todos me conhecem, é rua de residência. E eu falei, mas que segurança é esse? Eles estavam falando de mim. E nesse meio tempo a polícia já estava, porque a delegacia é ali próximo. E alguém batendo na porta ali, uma porta do lado da guarita. Eu não abri, né? Aí teve alguém, uma moça lá, a Luciana. Ei, Luciana. Lembrei de você agora. A Luciana, que trabalhava no escritório do lado. Ela me chamou pelo nome. Aí eu respondi. Tá vendo como é difícil a gente narrar isso, né? E aí eu abri, ela falou, Edson, abre a porta, é a polícia que está aqui. E eu não vi nada. Eu abri, o policial que me atendeu, não lembro o nome, ele perguntou, o senhor está bem? O senhor trabalha aqui? Trabalha. O senhor está bem mesmo? Tá. Eu posso entrar aqui? Eu falei, agora não, porque tem o cachorro. Aí os cachorros, né, eu tranquei os cachorros, o cachorro tudo. E aí eu tranquei uma porta, tal, ele entrou. Ele falou, onde que você trabalha? Eu falei, aqui na guarita. Eu não lembro o nome do policial, tinha 4, 5 policiais. Ele falou, não sai pra rua não, porque a imagem não é boa. E a Luciana, ela é recepcionista de outra empresa, ela me abraçou, chorando. Que bom que você está vivo. Graças a Deus. Graças a Deus. E o policial falou, cara, eu não sei se você acredita em milagre, mas você é milagre de Deus, cara. Dá uma olhada onde você senta ali. 3 tiros, entrou aqui dentro da guarita, 7,65 milímetros. Ia pegar no seu peito, você estaria morto. Vocês perguntariam, qual a sua reação? Fiquei parado, porque afinal eu já era profissional de segurança, né? Eu fiquei frio. A Luciana ficou do meu lado. Até o pessoal pensar que a gente era um casal, né? Enfim, pessoal, eu tive um segundo livramento, e esse foi pior, porque eu vi a morte ali do meu lado. Eu não falei em detalhes para minha mãe, falei o que aconteceu, tá, mas pela primeira vez publicamente, em rede, eu estou falando isso. E é ruim voltar, né, porque a gente vai lembrando daquele tempo. Mas enfim, a vida é assim. Então, se eu acredito em milagres, claro que sim. Eu sou um deles. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o
teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Que esta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025, seja um dia especial para você que está me ouvindo, para você, para a sua família. Seja uma quinta-feira de primeira. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na direção do programa, a minha eterna princesa Janaína Xavier. Na direção artística, Tami Cristina de Barros. Trabalhos técnicos, Zé Leandro e Alencarzinho Júnior. Na produção geral, Zefa Maria. Apresentação, Edson Xavier, Ligeirinho do Rádio. Deste momento em que se abrem as portas dos céus, e de lá, em cada lugar onde você está me ouvindo agora, no trabalho, no escritório, não importa onde, nas estradas, você dirigindo o caminhão, seu carro particular, você dentro da sua casa, no ambiente hospitalar, no leito, não importa, você trabalhando, você está sentindo algo diferente, e esse algo diferente, você acreditando ou não, tem aí ao seu lado um anjo da guarda, que acabou de chegar aí, para te proteger, te dar as boas-vindas, para que você tenha um dia feliz. É assim que funciona. Anjos da guarda protegendo a cada um de nós. E lembre-se, a cada novo dia nós temos a oportunidade de uma nova esperança. E essa nova esperança é viver. Pise literalmente nos obstáculos, porque você consegue. Você é um vencedor. Você é uma vencedora, porque Deus deixou tudo pronto para nós. Ele foi tão bom que nos deu até o livre arbítrio. E você escolhe a vida que você quer seguir. Portanto, a cada novo dia nasce ou renasce uma nova esperança de viver. Portanto, viva a vida. Bom dia!